Bom dia, vamos para a chamada. Vamos para a chamada. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá, todos. Bom dia, professor. Vamos lá para a chamada. Ana Patrícia. Ana Patrícia. Ana Patrícia tá aí? Camila. Tá aí, Camila? Presente. É isso aí, Camila. Carlos André. Opa, Jorge. E aí, meu amigo? Você tava onde? Você tava onde? Tava jogando um videogamezinho? Tava nada. Não é ruim, não, mas bora lá. Ah, tá certo. Tava batendo aí aquele velho salmão com arroz à grega, né? Um molho de limão siciliano com vinho do Porto. É isso aí. Parabéns. Rapaz, aqui em casa já é até só o caro, o caba comendo isso bem daí. Ah, moço, aí é outro nível. O Iago já bateu aquele rango também, Iago? Já derrubou aquele ralão? Rapaz, conversa feia é essa, Iago? As Eu calabresas duvido. esperando ali. É luxo, hein? É luxo. Ivna, skatista, como é que tá? Tá presente? Não. Um vácuo, hein? Peguei um vácuo aqui. Meu Marcelo, tu sumiu, cara. Tu sumiu. Tu só perde em sumir isso aí pro Samuel. Ô, João Marcelo. Samuel professor? Pedi pro Samuel, eu tô todo Samuel dia aqui. Isso. Tu só perde em Fico pro sumir Samuel nunca. Peraí, pessoal, que eu vou Pego pro ligar. Samuel nunca. Vou ligar pro Samuel, ver se ele aparece, pessoal. Calma aí. Liga aí. Liga aí. Liga aí pra ele se ele tá vivo, porque faz tempo que eu não vejo Samuel. Ó o Lívio aí, ó o Lívio. Lívio, rapaz. Quanto tempo, cidadão? Como é que tá o exército? Tá no exército mesmo? Já é sargento ou não? Ei, menino, se desmuta na aula aí, Samuel. O Nogueira. O Nogueira não fala besteira. O Nogueira também tá caladão. Não sei o que foi. Olá, professor. Olá. Olha, professor, Aí, ó, apareceu. soldado recuperado. Deus, Professor, espera aí, soldado homem. recuperado. Espera aí, gente. Professor, ligaram pra ele, acordaram ele, professor. Espera aí, gente. O Samuel respondeu. Dá Meu não. Deus, vai ter dilúvio. Samuel me Recuperei respondeu. recuperei o soldado, professor. Recuperou certo, saudade, é isso aí. verdade. Parabéns. Amém. Samuel, rapaz. Foi que houve, Samuel? Foi que houve, rapaz? Foi que eu, professor, eu falar pra você que eu ando meio desanimado ultimamente, professor. Por que, rapaz? Um cara jovem Esse desse, negócio, rapaz? não, esse negócio de aula assim, professor, é um negócio deprimente, sabe? É Mas chifre, assim, professor. Rapaz, Samuel, nós somos seres humanos. A gente se adapta ao sistema. Vamos se adaptar ao sistema, cara. realidade boa essa Fala daí. aí, professor. Não Fala aí vamos, pra ele deixar dessas coisas. não vamos nos entregar, rapaz, à Ao sofrimento. depressão, não. Não vamos nos entregar, não. Vamos ser positivos. Todo dia eu perguntava pra você aqui, rapaz, cadê o Samuel? Cadê o Samuel? É ou não é, galera? Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? E nada do Samuel. Eu digo, rapaz. Só não dá certo é pegar a pior marca é a positivo. Eu fui lá e recuperei. Pois beleza. O Nogueira tá aí, a Luísa sempre tá, nunca falta a Luísa, sempre tá. O Marcos. E aí, Marcos? Marcos, bom dia. O Marcos falou assim: bom dia. Presente. E o pastel, Marcos? Que tristeza é essa, rapaz? Pedro, faz tempo que eu não vejo o Pedro também. Nem no Instagram eu vejo mais o Pedro. Opa, tô aqui agora. Samuel falou, Stephanie, tudo bem, Stephanie? Stephanie também não falta. E a Vanessa Ellen também não falta. Está sempre aqui presente, né? Estão sempre aqui presentes. Crianças, prestem atenção no que eu vou falar. Escutem atentamente. O Gabriel, mas o Gabriel é cadeira cativa. Veja só. Escutem atentamente o que eu vou falar. Quem está chegando aqui hoje, por exemplo, o Samuel, o Lívio, faz tempo que eu não vi o Lívio também. O que eu vou cobrar de vocês na prova? Gente, eu vou cobrar de vocês o que eu vou falar hoje aqui. Funções oxigenadas, álcool, fenol e éter. Vou cobrar isso de vocês. Então, vamos trabalhar identificação do grupo, nomenclatura e propriedades. Então, inclusive, já fiz a prova hoje. Eu fiz a prova pensando no Samuel. Eita, Não, professor, não pensa no Samuel, não. As ideias. A prova tá muito fácil. Vixe!
Eu não disse nada, hein? Eu só falou que fazendo Vá, prova professor, pensando no desativando o senhor Samuel. aí, ó. Não disse nada. Só disse, ó, pensando no Samuel. Porque o Samuel, embora, ó, veja só. Nos últimos dias eu perguntei para o Samuel, mas todas as vezes, ele mandou as questões, as atividades para mim. É ou não é, Samuel? Todas as vezes o Samuel mandou para o meu e-mail as questões, as atividades que eu pedi. Todas as vezes. Ele só não respondia aqui quando eu perguntava por ele. Mas ele fazia isso. Então, viu? Eu pensei no Samuel. Então, crianças, quando a gente fala especificamente de álcool, já tá aí, já tá na tela aí para vocês, não tá? Tá na tela aí, né? Eu vou dar uma aceleradazinha aqui, tá? Fique atento, A gente já lembra do João e do Marcos. Do Marcos? Por que do Marcos? Rapaz, não mexe Aí, com o Marcos, professor, não. o bichinho parece estar de ressaca, professor. Não mexe com o Marcos, não, pô. O Marcos, ele tá muito sentimental e... Não sei, depois daquele dia, tu notou, Iago? Depois daquele dia que ele pediu para eu adiar o dia da entrega da prova, ele deixou de falar com a gente. Depois daquele dia. O senhor viu de verdade, né, professor? Pois é, mas é assim mesmo, né? Nem, Mas eu gosto nem, do Marcos. nem comigo ele tá falando mais. Foi alguma pressão que ele pegou em casa aí e ele não quer compartilhar com a gente. Não, Marcos, tô brincando, não vem se comigo, não. A Igna também nunca mais falou comigo. Eu falei com ela aqui, peguei um vácuo doido aqui. Ô, vácuo, mestre. Bora lá. Uma hora ela vai falar comigo. Qualquer um quiser falar comigo, estou à disposição. Vamos falar de grupo álcool. Ó, os grupos... Tá aqui, né? Ó, aí, Marcos, no caldo de cana agora, Marcos, ó. Eita. Já pensou, Marcos? Um pastelzinho agora. Sacanazinha aí, só no ponto. Era bom demais, hein? Hein, Iago? Apoiar agora de curtir. Bora lá. Quando a gente fala de álcool, a gente fala disso daqui, ó. Esse R que eu estou colocando é uma cadeia carbônica e esse álcool vai estar ligado diretamente a essa cadeia carbônica. Para eu definir um elemento, um composto como álcool, eu tenho que ter hidroxila, que vocês estão vendo aqui, ó. Ela tem que estar ligada diretamente, ó, do jeito que está aqui, ó, diretamente a um carbono saturado. Aí vamos lembrar o que é um carbono saturado, onde ele só faz ligações o quê? Simples, né? Então, se você tem esse grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, você tem um álcool. Simples assim. Hidroxila ligada a um carbono saturado, você tem um álcool. Lembre-se que um carbono saturado é um carbono com ligações simples. Até aí, tudo bem? Dá para gravar essa? Hidroxila ligada a um carbono saturado, você já classifica a função álcool. Muito cuidado, muito cuidado, para que você não se confunda com isso aqui, ó. Isso aqui é um álcool. Isso aqui não é um álcool. Então, essa primeira aqui, ó, é um álcool. Essa segunda não é. Por quê, professor? Veja só. A hidroxila, esse OH, ele tá ligado nesse carbono aqui, ó, que só faz ligações simples, tá vendo, ó? Então, é uma ligação saturada. Então, isso daqui é um álcool. Essa outra hidroxila, ela tá ligada no carbono que tá fazendo ligação dupla. Então, se tá fazendo ligação dupla, a hidroxila ligada a esse carbono não é um álcool. Inclusive, ó, isso daqui é álcool. Vou até colocar aqui, ó, álcool. Essa segunda aqui é chamada de enol, que eu também vou falar para vocês mais à frente. Então, chamado grupo enol. Então, só posso classificar como álcool se eu tiver hidroxila ligada a um carbono saturado. Resumindo, hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples. Ok? Até aí, tudo bem? Beleza, né? Vocês dizem se entenderam ou se não entenderam. Eu vou continuar. O que tem só uma ligação é o álcool. E o que tem duas... O que tem duas ligações é o enol. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos classificar o álcool. Vamos fazer aqui a classificação do álcool. A gente pode classificar o álcool pela quantidade de hidroxilas, né? Ou pela quantidade de hidroxila, o número dele, né? Vocês estão vendo aí, eu posso classificar ele desse jeito. Eu posso dizer que um álcool, ele é um monoálcool. Né? Eu só vou ter apenas uma hidroxila ligada a essa cadeia. Por exemplo, esse que eu fiz aqui, ó. Esse que eu fiz aqui é um monoálcool. Eu só tenho essa hidroxila aqui ligada a ela, ó. Então, eu defino como monoálcool. Se eu tenho duas hidroxilas, aí vai o quê? De álcool, né? Porque duas hidroxilas foram colocadas no grupo. Deixa eu apagar esse enol aqui embaixo.
e vou aproveitar para poder fazer essa relação aí de quantidade, né? Então, vou apagar bem aqui, ó. Nesse álcool aqui, vou apagar aqui também, pronto. Vou escrever de novo ali. Então, tá aqui, né? Ó. Então, eu só tenho só esse hidroxila, é o mono que vocês estão vendo aqui. Se eu tenho duas, vou colocar uma bem aqui, ó. Ele passa a ser o quê? Um diálcool. Lembre-se que ainda tá ligado aqui, é uma ligação simples, né? Ó, é uma simples aqui, então continua sendo álcool. Se eu tenho 3 hidroxilas, se eu colocar um hidroxila bem aqui, colocar outra bem aqui, ó. Aí ele tem o quê? Triálcool. Inclusive, isso daí é... Primeira questão da prova, vou pedir isso daqui de vocês. Na primeira questão, eu já fiz a prova. Já falei para vocês. Vocês vão classificar o álcool, vão dizer para mim se ele é de álcool, tritetra. Vocês vão dizer se ele é... Se ele tem seus multiplicativos, se ele é um álcool primário, secundário, terciário. Primeira coisa que vocês vão fazer na primeira questão é isso daí. Então, triálcool, eu tenho 3 hidroxilas. E poliálcool, que é mais de 3. Né? Ó, então, eu faço bem aqui outro carbono e coloco aqui, ó, né? Então, eu tenho mais de 3, eu tenho 4 grupos aqui de hidroxila, ó, 4 grupos de hidroxila. Então, eu classifico esse álcool como sendo um poliálcool. Então, vou classificando aí pela quantidade de hidroxilas ligadas. Isso é uma das classificações do álcool. Outra... É quase como se fosse a ligação do carbono, né, professor? E isso é como se fosse um carbono, né? Indicando aí a quantidade de carbonos. Tirando o hidrogênio e entrando nesse grupo aí, hidroxila. Na outra classificação, quanto ao tipo de carbono que vai estar ligado a essa hidroxila. Nós não temos o carbono primário. O que é o carbono primário? Quem lembra? O que é um carbono primário? Não é aquele carbono ligado a outro carbono? E tem só uma ligação. Está ligado direto com o carbono, então é primário. Eu tenho um carbono que se ligou a esse carbono aqui. Então, esse carbono é primário, esse daqui também. Porque está ligado a só esses dois, né? Se eu tenho um carbono secundário, é porque eu tenho esse carbono do meio, ligado a esses 2 carbonos. Então, ele passa a ser secundário. E o carbono terciário é quando ele está ligado a 3 carbonos. Então, do mesmo jeito que eu defino carbono primário, secundário e terciário, eu também posso definir álcool primário, álcool secundário ou álcool terciário. Todos eles eu tenho que ver o seguinte. No álcool primário, eu vou ter só esse daqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. CH3 ligado aqui a um CH2 ligado a uma hidroxila, tá vendo, ó? Então, esse carbono onde a hidroxila está ligado diretamente, esse daqui do asterisco, ele é um carbono primário. Por quê? Porque ele se liga diretamente a esse outro carbono. Então, esse daqui é primário. Esse carbono é primário. Então, esse álcool é o quê? Álcool primário. Já no secundário, veja só. No secundário, eu tenho isso daqui, ó. Vou ter um CH3, né, ó. Eu tenho aqui esse carbono. A hidroxila está ligada bem aqui, ó. Bem aqui nesse carbono. E tenho aqui um outro CH3. Então, veja. Essa hidroxila, ela está ligada diretamente nesse carbono aqui. Esse carbono se liga a esses dois outros carbonos, ó. Então, consequentemente, esse carbono aqui é um carbono secundário. E, mediante isso, esse álcool vai ser o quê? Álcool secundário. Já no álcool terciário, eu tenho que ter um carbono terciário para poder classificar isso daí. Então, o carbono terciário aqui, ó. CH3 e tem um CH3. E vou ter aqui a hidroxila, tá vendo, ó? A hidroxila está ligada direto a esse carbono. Então, esse carbono que eu estou colocando no asterisco é um carbono terciário. E, consequentemente, se ele é um terciário, esse álcool também será. Então, eu posso classificar os álcools pela quantidade de hidroxilas na cadeia e pela indicação de onde essa hidroxila se encontra. Se é num carbono primário, se é num carbono secundário ou num carbono terciário. Deu para entender isso daí? Deu para entender? Deu pela classificação dos primários, carbonos. secundário e do terciário. Justamente. É pela indicação dos carbonos. Então, você faz aí a sua classificação por ela. Vamos para a nomenclatura. A nomenclatura e o PAC dos álcoois é a mesma que nós temos dos hidrocarbonetos. Vou até escrever aqui para vocês. Prefixo, né? O prefixo é a quantidade de carbonos na cadeia, mais o infixo, que é o tipo de ligação existente entre os carbonos, mais o sufixo, que é a indicação do grupo funcional, não é? O grupo funcional do álcool termina com ol. Olha aqui, ó. Vocês vão tirar o O de hidrocarboneto e vão colocar o ol. Por exemplo, nessa primeira aqui, se eu perguntasse para vocês, qual a classificação desse álcool? É um álcool primário, secundário ou terciário, esse álcool aqui?
primário, secundário ou terciário? Bora lá, se atrevam. Sejam atrevidos, digam, escrevam. Bora lá. É? Alguém falou. É isso aí, Marcos, é primário. É isso aí, meu querido Marcos. Primário. A hidroxila, crianças, ó. Hoje porque é primário, professor. Hein? Ah, é porque tá ligado só o hidrogênio, né? Isso, tá ligado, ó. Esse carbono aqui, onde ela tá ligada direto, ó, só se liga a esse carbono aqui, ó. Só um. Então, esse carbono aqui é primário. Por isso que eu tô definindo como sendo álcool primário. Nesse outro aqui, ó, é um secundário, tá vendo, ó? Esse carbono aqui tá se ligando a esses dois, então é um secundário. Então, esse álcool é secundário. E, obviamente, que o terciário tá lá embaixo, tá vendo o terciário, ó? Olha o terciário aqui, ó, se ligando a um carbono terciário, porque esse carbono aqui do centro é um terciário, que está ligado a esses 3 outros carbonos. Então, é assim que a gente classifica, tá vendo? É dessa maneira que a gente classifica. Deixa eu apagar agora isso daí, só para a gente agora ir para o nome. Vamos para o nome. Aqui a gente só enfatizou o que foi dito ali em cima, na classificação. Veja só. No nome desses carbonos aí, no nome dessa cadeia, você olhou para a cadeia, crianças, identificou a função. Que função é essa? Função álcool, não é? Por que é a função álcool? Porque eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado. Ligação simples, tá vendo? Ó, então eu tenho álcool. Quando eu vou para o nome, eu vou seguir a mesma regrinha, prefixo, infixo e sufixo. Sigo a mesma regrinha. Qual é a diferença? Que eu vou tirar o O de hidrocarboneto e vou colocar OL do grupo que eu identifiquei, que é o grupo álcool. Então vai ficar assim, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui, gente? Tenho 2 carbonos, né? Ó, tenho esse aqui e tenho esse, ó. Tenho 2 carbonos. Então, veja só. O nome vai ser o quê? Et. Et é o prefixo, gente. Et é o prefixo. An é o infixo. E ol é o quê? É o sufixo, crianças. Então, etanol. Tá assim, ó. Et mais an. E como é um álcool, ol, etanol. Prefixo, infixo e sufixo. Porque se é um álcool, a ligação é simples, né, não? Por isso que eu coloco o an, né, de ligação simples, de saturação. Se fosse ligação dupla, era o en. Se fosse ligação tripla, era o in. Então, esse nomezinho é o etanol. Vamos agora para essa segunda aí, que é o propan-2-ol. Professor, por que ficou esse 2-ol? Porque, gente, quando nós temos grupos funcionais distintos, que não sejam hidrocarbonetos, eu preciso indicar a posição desse grupo. Lembra das prioridades? Como é que é a prioridade da contagem da cadeia? Eu falei demais isso para vocês. Primeiro, grupo funcional. Vou botar GF, grupo funcional. Tem prioridade na contagem, na identificação da cadeia, em relação às insaturações, que é a dupla e a tripla. E, por último, são as ramificações. Por último, as ramificações. Então, nós temos aí regras a serem seguidas. Então, eu posso contar esses carbonos tanto pela direita ou pela esquerda. Eu vou chamar aqui de carbono 1, aqui de carbono 2 e aqui de carbono 3. Então, ó, a hidroxila está ligada nesse carbono saturado. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a função orgânica desse grupo aí? Sem medo de ser feliz, é álcool. Hidroxila ligada a um carbono saturado é álcool. Crianças, vou repetir, vai ficar gravadinho. Hidroxila ligada a um carbono saturado, a função é álcool. A função é álcool. Vamos lá, vamos para o nome. Vamos voltar para o nome lá. Então, veja, prop. Prop são quantos carbonos, crianças? Prop são 3 carbonos, né? Ó, prop 3. An significa o quê? Ligação simples. Esse an é o prefixo de ligação simples. Esse 2 que vocês estão vendo aqui, ó, é a posição aí, ó. Posição do grupo, posição do álcool. Ele se encontra no carbono 2. E por isso que eu estou indicando essa posição. Então, vamos lá. Não é o prefixo? Então, eu vou para o prop. Vem aqui, ó. Prop. Não é a ligação simples entre os carbonos? Então, vamos para o an.
Não é o álcool que eu encontrei aí, eu vou botar O no final? Não, vou colocar OL. Então, aí nós temos o amigo propanol. Porém, eu tenho que indicar a posição de onde ele está. Ele está no carbono 2. Professor. Então, eu vou botar um hífen aqui, ó. Já, Gabriel. E termino com OL. Diz aí, Gabriel. O 2 que o senhor queria falar era o mesmo 2 que tá no meio. Isso, no centro. É onde ele está. Então, eu tenho que contar, ó, quando eu venho para cá, Gabriel, ó, onde eu estou botando o asterisco vermelho, eu tenho que fazer a contagem desses carbonos, 1, 2 e 3, que você está vendo aqui, ó, em função disso aqui. Em função disso. Quando eu venho para o nome, eu tenho que usar o prefixo, infixo e o sufixo para representar o nome. Mas quando eu vou numerar a cadeia, eu tenho que numerar a cadeia em função dessa regrinha que eu estou colocando aqui, com esse asterisco. Você vai olhar para a cadeia e ver se tem grupo funcional. Você tem álcool, se tem aldeído, se tem cetona, enfim. Você vai olhar para a cadeia e ver se tem esse grupo. Se tiver, aí você vai contar os carbonos o mais próximo possível desse grupo. Ah, professor, eu olhei para a cadeia e não estou vendo o grupo funcional. Beleza, vai na sequência. Insaturações. Se você vai olhar se tem dupla ou tripla ligação na cadeia. Aí você vai contar os carbonos o mais próximo possível das insaturações. Beleza, professor, mas eu também não tenho saturação. Aí você vai atrás das ramificações. Você vai contar os carbonos o mais próximo possível das ramificações. E essa dica é primordial que eu estou falando para vocês. Esses vídeos, gente, eu estou notando que vocês não estão assistindo esses vídeos. Por isso que vocês estão errando bobagem, como vocês erraram na prova e não colocar o ciclo. Eu falei demais do ciclo para vocês. Nas aulas gravadas tinham lá. Vocês não estão assistindo as aulas gravadas. Dá um trabalho danado para produzir essas aulas, para botar para vocês no sala de aula, para que vocês tenham mais um material para estudar e vocês não estão fazendo isso. Não sei por quê. Tudo bem que a tela aqui não é a boa, não é a melhor para se ver, mas o importante é o aprendizado, tá? É o aprendizado. Então, necessitamos que vocês participem em relação ao material que é mandado a vocês. Então, veja, esse 2, Gabriel, é a indicação da posição do grupo funcional que nós identificamos que foi o álcool. E ele se encontra no carbono 2, porque eu contei lá. Contei carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Tudo bem? Nessa daqui, por exemplo, ó, nessa de baixo, eu também vou contar, Gabriel. Veja só, eu vou contar. Eu posso contar aqui, ó, reta, ou posso dobrar aqui, não tem problema. Eu vou contar reto, que vai me dar uma ramificação. Veja só. Vou contar assim, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Tá vendo? Contei assim, 1, 2 e 3. Então, temos aqui o grupo que representa o álcool, a hidroxila, e nós temos uma ramificação. Olha a ramificação aqui. Aí lembra, aí volta para cá, ó, volta para cá. Tem grupo funcional? Tem. Não tem? Tem o grupo funcional. Tem saturação? Não. Mas tem ramificação. Então, eu tenho que fazer a contagem o mais próximo possível de quem? De quem é prioridade. Eu te pergunto, Gabriel, quem que é prioridade nessa cadeia aí? É o grupo funcional ou é a ramificação? O grupo funcional ou ramificação? Óbvio, gente, que vai ser o grupo funcional. Ele é a prioridade das cadeias. Você pega uma cadeia carbônica, você já observa se tem grupo funcional nela. Já faz essa observação. Porque é por ela que você vai fazer a contagem dos carbonos. Você vai dizer que é o carbono 1, que é o carbono 2, que é o carbono 3, enfim. Fala, Gabriel. Ele é o primeiro que age na conta, não é não? Isso, é o primeiro, é o primeiro. Você olhou para a cadeia, viu, encontrou a hidroxila no carbono saturado, já diz logo, opa, é por ali que eu vou começar a contar. Pela direita ou pela esquerda, né? Dependendo do tipo de cadeia que você encontrar. Então, é por ali que você faz a contagem. Então, nesse grupo aqui, nesse álcool, eu tenho um grupo funcional e também tenho uma ramificação. O ideal é que eles ficam no mesmo carbono, não foi? Ficou no mesmo carbono que foi no carbono 2. O álcool aqui e a ramificação. Ficou no carbono 2. Então, dá para a gente trabalhar. Professor, na contagem, não consegui ver, Marcos, deixa eu voltar aqui. Na contagem não pode ter insaturação, por causa que vai perder a função álcool, né? Se, Marcos, a insaturação fosse diretamente no carbono onde a hidroxila está ligada, aí realmente não tinha a função álcool, tá? Mas se você tiver uma cadeia, Marcos, assim, eu vou
Eu vou fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo um espaço em branco. Deixa eu passar bem aqui. Pronto, eu vou botar bem aqui uma cadeia assim, ó. Presta atenção. Todos vocês. Eu vou colocar uma insaturação bem aqui, Marcos, ó. Eu vou colocar um... Praticamente é mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, né? Do ladinho, vocês estão vendo, ó. Tô colocando isso bem aqui, ó. O que é que você vai olhar para a cadeia primeiro, Marcos? Que tem grupo funcional, tá aqui, ó. É um álcool. Tem grupo funcional. Tem ramificação? Não tem, mas eu tenho o quê? Insaturação. Então você tá vendo a insaturação aqui, né, ó. Por onde é, Marcos, que você vai começar a numerar esses carbonos? É pela direita ou pela esquerda? É óbvio, Marcos, que você vai começar a numerar esses carbonos o mais próximo possível do grupo funcional. O que a regra diz. A regra mostrou bem aqui, ó. Primeiro, grupo funcional, depois insaturação e, por último, ramificação. Então, você vai contar os seus carbonos por aqui, ó. Carbono 1, carbono 2. Aqui na insaturação vai ser o carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. O nome seria como aqui esse nome? Vai ser em função de tudo isso daqui. Então, ó, veja, são 6 carbonos, então começaria X. Eu tenho uma insaturação, não tenho? Então eu não vou poder fugir dela. Então eu vou ter que dizer onde é que começa a insaturação, no carbono 3, ó. X3, não é isso, ó. 3-en, que é a dupla ligação. E vou dizer onde é que está o grupo funcional. 2. E que grupo é esse, gente? Que grupo é esse? Que função é essa aqui? Alguém me responde que função é essa? Hidroxilo ligado a um carbono saturado, que função é? Hein? Que função é essa? É o álcool. É o álcool, gente. Não fique com medo de dizer não. É o álcool. Então, ó, o nomezinho que ele fica vai ser o ol no final. Então, vai ser X3N2ol. Ah, professor, mas se eu contar do outro lado, professor? O Marcos tentando verificar isso daí. Se eu contar da esquerda para a direita, então bora ver, Marcos. A tua pergunta é boa. Se eu conto assim, 1, aqui vai ser o carbono 2, aqui ainda é o carbono 3, tá vendo? Ó, 3. Mas esse daqui vai ser o carbono 4. O que tem prioridade aqui é essa galerinha aqui, né, não? Nesse rapazinho aqui, não? É o grupo funcional. Ele vai estar no carbono 5, Marcos. E aqui carbono 6. Então, se tu vê lá uma questão, Marcos, ó, vai estar lá assim, ó, X, né, X, continua 3 aqui, tá vendo, ó? 3-en, mas olha onde vai ficar o grupo álcool, vai ficar no carbono 5. Te pergunto, Marcos, qual é a nomenclatura correta? A de vermelho ou a de preto? A de vermelho ou a de preto? A vermelho. A de vermelho. Por quê? Porque a minha prioridade é quem? É o grupo funcional. E se ele é prioridade, ele tem que ficar com os menores valores, com os menores números de carbono. Então, ele foi minha prioridade e na de vermelho é que eu vou marcar, porque ela está indicando esse menor valor. Então, sempre o menor valor é que vai indicar para a gente a nomenclatura correta. Isso é regra, isso é via de regra, e vocês não podem esquecer disso. Tá ok? Eu vou voltar para cá, né? Porque eu ainda não tinha terminado essa nomenclatura aqui. Então, ó, aqui no carbono 2 fica assim, ó, 2, ó, que eu vou começar com a ramificação, metil. 2 metil, né? São quantos carbonos? São 3. Então, prop. A ligação é ligação simples, an. E eu tenho que indicar onde o álcool está. Está no carbono 2, que é o ol. Né? Então, fica 3-metil propan 2ol. Então, está no carbono 2. Ah, professor, por que está esse isobutanol? Esse isobutanol é de maneira chamada usual. Tá? Onde você compra ele no comércio assim. Você não vai chegar lá no seu Zé pedindo 2-metil propan 2ol. Ele vai chamar a polícia. Né? Vai dizer que você está pensando que ali é uma boca de fumo. E ali não é. Então, se você chega lá e diz, seu Zé, me dê aí um isobutanol, ele vai saber o que é. Um álcool que tem uma cadeia, que tem um carbono terciário, né? Que tem um carbono terciário. Ele serve para fazer limpezas de eletrônicos, eletroeletrônicos. Aquele chamado álcool isopropílico. Aquele que tem menos água, né? Eu sei qual é. Isso. O álcool isopropílico. Então, ele é utilizado para isso. Agora, se tu chega lá e pedindo esse 2-metilpropan 2ol, ele espera aí, Iago, eu vou fechar bem aqui a porta e volto Faz já. uma ligação.
Para fazer a ligação, ele vai te prender, porque ele vai achar que tu quer entorpecente. E, na verdade, tu tá pedindo algo para fazer a limpeza do teu celular, para assistir as aulas do Alan, né? A aula de geografia. Então, vamos continuar aqui. Eu vou apagar isso daqui, tá? Que eu tinha feito. Só fiz para dar o exemplo com o Marcos. Então, nós podemos fazer a representação da quantidade de hidroxilas utilizando multiplicadores de tri e tetra, né? Ó, penta, enfim. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, são 2 carbonos, não são? Ó, tem esses 2 carbonos aqui. Posso classificar aqui como sendo carbono 1 e aqui como sendo carbono 2, tanto faz. Se eu fizesse no vice-versa, não teria problema. Então, como é que fica o nome? Veja aí, ó. Et é o quê? 2 carbonos. 1,2 é onde as hidroxilas se encontram no carbono 1 e no carbono 2. Esse di é para indicar que ela está se repetindo 2 vezes. Diol, então, etan, 1,2 diol, que no comércio, lá no seu Zé, é o etileno glicol. Né? Ó, então, se o Iago for querer ir lá no seu Zé pedindo o etan 2 diol, ele com certeza vai dar uma voltinha lá no 100, né? Vai dar uma voltinha lá no 100. Depois que ele explique que ele estava pedindo o etileno glicol para colocar no radiador do carro do pai dele, já passou aí 2, 3 anos e ninguém vai mais o encontrar, né? Eu tinha lá no 100 e voltar com a cabeça raspada. Com certeza. É confusão, né? Não, Iago, é confusão. Então, veja. Mutilado, com certeza. Veja só. Então, ali eu estou chamando de di porque tem 2 hidroxilas. Eu vou chamar de tri porque eu tenho 3 hidroxilas. Então, ó, prop, porque é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. E no carbono 1 eu tenho hidroxila, no carbono 2 eu tenho hidroxila, no carbono 3 também. Então, prop 3, ligações simples, e eu vou indicar aqui onde está essas hidroxilas. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Tri, por que é tri? Porque são 3. São multiplicadores. E que grupo funcional que eu tenho aí? Eu tenho o grupo álcool, então é o triol. Propan 1,2,3 triol, que também é chamado de glicerina, não é? Ó, sabão glicerinado, né? Então, o sabão glicerinado é porque tem a presença desse cara aí, de um triol. É um triol formado. Glicerina para fazer era bom, que o João Miguel tinha me ensinado. Então, é um sabão glicerinado, é a glicerina, tá vendo? Ó? Então, o João Miguel te ensinou alguma coisa boa na vida, tá? Então, sabão glicerinado é a relação disso daí, esse grupo álcool, ok? E esse outro aqui de baixo, vocês estão vendo que é um grupo, uma cadeia fechada, ó, o nomezinho ciclo, ó. Não esqueçam nunca mais disso não, hein? Vocês perderam pontinhos primordiais porque esqueceram de colocar o ciclo na resolução daquelas questões da prova passada. Então, ciclo, a cadeia é fechada, tá? Ciclo, a cadeia fechada. Então, X, esse X, ele tá daquela maneira atual, tá? X, porque você poderia colocar assim, ó, ciclo, hífen, X, você poderia colocar, não tem problema não. De cadeia, ligações simples, aí eu colocar essa numeraçãozinha que vocês estão vendo aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e note que são 6 hidroxilas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidroxilas, então é um X, que é um multiplicador, tá vendo? Di, tri, tetra, penta, X, hept, oct, enfim, se está multiplicando a quantidade de hidroxilas, aí você é obrigado a colocar essa multiplicação. E aí você completa aqui com ol, porque é álcool, né? Então, esse grupo aqui fechado é álcool. Então, tudo que eu trabalhei foi de álcool, e essa é uma maneira de se representar. A atual nomenclatura dessa cadeia é essa daqui é a atual. Vou até colocar aqui, ó. Atual, é atualizada, não é isso? Onde você vai retirar esse H e vai aglutinar o X, tá vendo? Ó, ficou assim, ó, hexan, né? Diferente dessa daqui, né? Daqui é a maneira antiga. Essa daqui é do tempo que o diabo era menino. Essa de ciclohexão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexol, tá? É antiga, bem antiga mesmo. Mas ainda se usa, caso você faça isso na minha prova, que possivelmente eu vou colocar uma questão desse jeito, você pode colocar o Hzinho, mas se, e somente se você colocar esse hífen aqui. Se você colocar desse jeito, ó, ciclohexan, eu já corto, tá errado. Ou, não pode ser assim, não. Ou se você colocar dessa maneira, ó, ciclo, bota o ciclo e depois separa o nome. Hexan também tá errado. Não pode ser assim, não. Também está errado, tá?
E aí eu vou ter que cortar a tua questão. Ok? Ei, professor, mas tem uma coisa aí. Fala. Essa forma aí não tá errada, não. É porque surgiu uma mais correta, né? A mais correta. A mais correta. Agora vamos dizer, se você tem isso na prova, num simulado ou num vestibular, eu vou ter que anular essa questão, professor? Dá para anular? Não, não dá. Porque existe a mais correta, a mais atual. Né? Então, ele coloca esse tipo de questão para ver se o aluno está atualizado, se o aluno conhece as regras atuais da UPAC. Né? Então, não vai perder a questão, né? Não vai anular a questão. Você tem que saber a atualizada. Tá? Não é que esteja errado, ela só não está atualizada, ela é demodê, né? Ela é ultrapassada, vamos dizer assim. Aí, professor, só ensinar atualizado, vai? Tô ensinando, essa daqui é atualizada, essa de baixo, ó. Essa atualizada. Assim. Então, todas que eu vou mostrar para vocês são todas atualizadas, inclusive essas que estão aqui, ó. No meu tempo, sabe como é que escrevia esse etan2ol? Era assim, ó. Esse etan2ol no meu tempo era assim, Iago, ó. 1,2 etanol. Confunde a cabeça da gente. Colocar esse 1,2 na frente. Confunde. Se você se depara com esse nome para você fazer a estrutura, porque a prova vai estar assim, eu vou colocar os nomes e eu quero as estruturas. A segunda questão vai ser assim. Vou colocar os nomes e quero as estruturas. Já tô cantando a bola da prova para vocês. A primeira classificação do álcool, do Vai fenol dar e uma do éter. miséria. A segunda, eu vou colocar os nomes, a nomenclatura, e quero a forma estrutural. Então, Iago, se eu coloco lá 1,2 etanol, tu fica sem saber se esse 1,2 é uma ramificação ou está fazendo a relação desse grupo aqui, né? Desse grupo álcool. Né? Ainda faltou uma coisinha, né? Faltou um ressalvazinho bem aqui, ó. Faltou bem aqui, ó. Etanodiol. Ainda ter que adicionar um Ozinho aqui, ó. Etanodiol. Porque senão não ficava legível, né? Professor, é bom prestar atenção porque é muito confuso, né? Sim. É bom você ficar ligado. E é por isso que esse vídeo é gravado, Iago. Porque é muito confuso. Professor, E você pode qual é voltar e o ver. capítulo O para Gabriel me, perguntou, eu pra não me sei estudar dizer. hoje? Gabriel, se eu não me engano, tá bem aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar bem aqui, Gabriel. Como eu estou. Bom, pronto, eu vou olhar bem aqui. Ei, professor, sabe o que eu acho engraçado? Diga lá. Essa sala bem aqui tem mais de 20 alunos e nos vídeos do senhor só pega 2 likes, o meu e o seu. Sim, é verdade. É verdade. Mas o que eu posso dizer para você, Iago, existe prioridades. Talvez a química não seja prioridade para muitos. Eu não pretendo fazer nada com química na vida. Beleza. Mas um dia você vai precisar de química para passar no vestibular. Então, veja, comece a pesar os prós e contras, né? Gabriel, capítulo 8. Capítulo 8, viu? Então, esses Vou vídeos são marcar gravados aqui. para isso. São gravados para isso. Bem, voltando aqui, tá? Voltando. Veja como é que é a nomenclatura atual. Tá vendo aí, Iago? Ó. Eu tenho um grupo funcional, tá aqui, álcool. Eu tenho ramificação e eu tenho saturação, tá vendo? Ó? Tenho ligação dupla aqui, ó. Então, tenho toda aquela regra que eu mostrei. Então, por isso que eu comecei a contar por aqui pela direita, tá vendo? Ó? Começa a contar pela direita. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Onde aqui a dupla tem a sua numeração, a ramificação também tem a sua numeração e o grupo funcional também tem. Quando eu vou colocar o nome, que vai estar o nome lá para vocês colocarem a estrutura, você vai ter que começar sempre o nome com a ramificação, o que tem menos prioridade. Então, por isso ficou 4-metil. Vai lá, 4, hífen, bota lá metil. Como eu não tenho mais outra ramificação, então eu vou lá para o prefixo. O prefixo é a quantidade de carbonos da cadeia, são 5. Então é pente. Pente. E eu tenho que indicar a posição de onde começa a insaturação, Iago. Então, é 3, e a insaturação é uma dupla, por isso que é o en. A posição do álcool é no carbono 2. E eu vou terminar o sufixo ol, porque quem tem prioridade nessa cadeia é o álcool. Então, a função existente aqui, ó, é a função álcool. Então, ele tem prioridade total na contagem, na indicação de menor numeração onde ele se encontra.
Quando eu for para a nomenclatura usual, onde eu não preciso utilizar esse prefixo, infixo e sufixo, eu vou só dizer quem é o grupo, olhei para cá, é um álcool, ó, tá vendo? Ó? Vidroxilo ligado a um carbono saturado é um álcool. Eu vou ver quantos carbonos tem, né? Nessa cadeia só tem um. Então, eu vou tirar toda a questão de prefixo, infixo e sufixo, eu vou colocar ícone no final. Então, álcool, porque isso é um carbono, tá vendo? Ó, só tem um carbono aqui. Então, é o metil, né? Não? É chamado metil, como se fosse aí uma ramificação. Então, eu vou colocar metílico, né? Álcool metílico. Olha o álcool isopropílico aí que tu vai perguntar lá no seu Zé. Álcool isopropílico, que é o grupo iso, né? Ó, isopropil, tá bem aqui, ó. Olha o isopropil aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui é o isopropil. Então, nós temos aqui a ramificação isopropil. E aí eu completo esse il com ílico, né? Isopropílico, mas eu tenho que indicar a função, que é a função álcool. Eu sempre inicio com álcool e depois completo com a cadeia, como se fosse uma ramificação. Diga lá, Marcos. No exemplo anterior, sim, quando a gente vai achar o grupo funcional, a gente ainda tem que ver a parte que mais consiste do carbono, né, professor? Porque eu achava antes que era o hidrogênio. Na verdade, Marcos, deixa eu voltar para lá. Você vai contar os carbonos, aqui tem mais carbonos, tá? O primeiro fator é esse, cadeia carbônica maior possível, tá? E aí você observa quem tem aqui, lembra sempre disso daqui, eu sempre vou estar lembrando isso para vocês, ó, grupo funcional é maior que a insaturação, que é maior que a ramificação, isso é fato. Então, nessa cadeia eu tenho os 3, nessa cadeia específica eu tenho aqui os 3, ó, só que quem é minha prioridade é aqui, né? A minha prioridade é o grupo funcional, é o álcool, então vou ter que contar o mais próximo possível dele. Tome cuidado, Marcos, porque tem aluno que vai começar a contar por ele, vai começar a contar no grupo, então vai chamar esse 2 de carbono 1 e tá errado. Como se eu estivesse deixando de fora esse outro carbono aqui. Se eu definir a cadeia como sendo principal, eu vou ter que colocar todos os carbonos. E de preferência que esses grupos funcionais, insaturações e até mesmo ramificações, eles fiquem nos menores números. Porém, se eu tenho os 3, Marcos, eu vou contar muito próximo de quem? Do grupo funcional, e depois da insaturação. Então, eles vão estar com os menores valores. Não é à toa que as ramificações, que você está vendo aí, por exemplo, a ramificação ele está no carbono 4. Então, ele é maior na numeração do que na insaturação e, posteriormente, do que no grupo funcional. Então, a relação direta é em função disso. Ok? Quando você vem para esse usual, você desconsidera tudo isso daí. Você só vai lembrar de quem? De ramificações, do metil, do propil, do etil, do butil, do isopropil, do iso, enfim, você vai lembrar só das ramificações. Por isso que eu tenho esse primeiro grupo aqui, ó, chamado álcool metílico, porque eu só tenho um carbono, então é o metil. Como se fosse a valência livre que nós trabalhamos no conteúdo passado. Nesse outro é o grupo iso, porque se você vê a posição do CH3, é igual a essa posição aqui, e a valência livre está no CH, onde se liga na hidroxila. Então, é o álcool isopropílico. Nesse outro aí de cadeia fechada, é um aromático, é o benzeno. Então, ele é o quê? É o álcool benzílico, né? É o álcool benzílico. Então, é assim que eu chego no comércio e compro. Eu não vou chegar dizendo aí, me dê aí o propan 2-ol. Não vou chegar. Vou chegar álcool isopropílico. Então, eu vou chegar com o usual. E é bom que vocês saibam o usual, porque acontece muito da presença deles no Enem. Né? No Enem aparece muito essa nomenclatura usual e o aluno despreparado perde questões. E vai culpar quem? O professor de química. Não tem que ter o ciclo, não. Tenho ele aqui, ó. Aliás, não precisa. Isso foi uma boa pergunta, Marcos. Uma boa pergunta. Quando você se deparar com essa situação, onde você tem esse ciclozinho aqui na cadeia fechada, tá vendo? Ó? Ou quando você tem aquelas duplas alternadas, ó, 1, 2, 3, não precisa colocar o ciclo. Por quê? Porque eles são aromáticos. Então, no aromático, né? Vou até tentar abreviar aqui. É aromático, tá? Se ele for aromático, não precisa colocar o ciclo. Só se ele tiver do jeito que ele está aqui, ó. Aí sim, é uma cadeia normal, né? Ó, cadeia fechada normal.
não é aromática, não tem duplas alternadas ou esse ciclo aqui no meio. Então, não vou precisar colocar ciclobenzeno, por exemplo. É o benzeno normal, porque ele já é aromático, ele já é fechado por natureza. Entendeu, Marcos? Não precisa colocar o ciclo quando você tiver um composto aromático. E os compostos aromáticos são todos fechados. Isso é fato. Ok? Nas propriedades físicas e químicas dos álcools, ó, nós vamos fazer relação. Ó. O álcool ele é bastante polar, o que é isso? Ele se mistura com água facilmente. Então, por exemplo, o etanol e o metanol, eles são Ele se mistura tão fácil com água que o povo faz aquele negócio lá, né, professor? Bota água na gasolina. E isso, eles são infinitamente solúveis em água, infinitamente. Eu não consigo identificar olho nu, não vou conseguir. Aí preciso fazer os processos que, inclusive, eu acredito que o pai do Iago sabe fazer. Né, que eu também acredito que ele não deve ter feito muito recentemente isso, porque ninguém para dizer assim, ei, eu vou botar bem aqui gasolina no meu carro. Mas antes eu quero que tu faça o teste para mim para saber se a gasolina é batizada. Quem é que faz isso? Professor, mas lá no posto tem um negócio que é assim, que é uma garrafa com parafuso, com água e outra com etanol. Aí o que não tem coisa, o parafuso não enferruja. E o que tá cheio pra de água, mostrar, né? é enferrujado. Uhum. É porque faz a questão da quantidade de álcool de água, né? Que vai enferrujar. Ô, professor, você disse aí que não tem gente que faz isso. Meu antigo professor de química, ele fez um teste em quase todos os postos de Teresina para saber qual era o melhor. Chegava lá, mostrava a carteirinha de químico dele e os caras tinham que fazer. Não, mesmo livro, mesmo sem ter carteira nenhuma de nenhuma entidade, né, ou química, ou física, ou biologia, o consumidor pode exigir. Pode exigir. Eles vão fazer um teste, que é a chamada... Mas aí eles estão fazendo agora a pessoa comprar 1 galão, comprar até 1 litro para poder fazer o teste. Não, mas isso é ilegal. Isso é ilegal. Se eu vou consumir aquele produto, eles têm que me mostrar a qualidade do produto. Eu não tenho que comprar antes para eles provarem para mim. Não, é ilegal. Então isso daí tem que ser denunciado. Por lei, eles são obrigados a fazer esse teste. É direito do consumidor. Em alguns postos daqui. Justamente. E ele mostrando a carteira de químico dele, ele teve que comprar pelo menos 1 litro para poder fazer o teste. Pois sabe o que eu faria se fosse eu? Eu ligava para o Inmetro, né? Ligava imediatamente. Ó, tô bem aqui no posto, tô sendo impedido de ser feito um teste de qualidade no combustível que eu vou querer colocar no meu carro e eu exijo a presença de vocês. Então, eles iam chegar lá imediatamente. Do jeito que ele gosta de dinheiro, chegava rapidinho, no mesmo rastro. Porque, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se os caras não querem que eu faça, impedindo, porque eles fazem assim, ó, não, tudo bem, a gente faz. Então, se eu compro aqui tantos litros, a gente faz. Então, ele está dizendo assim, ó, o cara não vai querer comprar para fazer um teste. Então, ele já vai recusar, vai-se embora, vai budejar, mas vai-se embora. Não vai querer colocar a gasolina e nem vai dar problema para mim. Isso é ilegal. Se vocês olharam o jornal hoje, 19 postos de combustível aqui em Teresina, foi encontrado adulteração no combustível. 19 postos. Infelizmente, sei lá o que é, nepotismo, não sei. Esses postos não são ditos pra gente quais são os postos. Ó, o posto tal, não dizem. Só disseram que são 19 postos que têm irregularidade nas bombas. Tanto na questão de bomba, quanto na qualidade do combustível. Então, nós, consumidores, estamos sendo lesados. Por isso tem a preferência nos postos cacique. Porque lá não tem essas coisas, não. No cacique, né? Mas o cacique também desce a pancada na gasolina, né? Mas é qualidade, professor. Qualidade lá em cima. Não, você tem razão. O barato custa caro, né? O barato custa caro. Enfim, então, Lívio, porque não tenho tempo. Uma vez eu até pensei em fazer isso, mas a gente leva cerca de 20 a 30 minutos para poder ver o nível, né? Passar muito era raiva, professor. Evita isso aí pro senhor passar raiva. Enfim, a gente, às vezes, a nossa vida é tão atribulada de afazeres que a gente não consegue buscar os nossos direitos. Então, vamos lá, vamos continuar bem aqui, só para concluir. Professor, tem que vazar aqui que meu salário tá 1%, não vai sustentar, não. Beleza, já estou terminando.
Estou concluindo bem aqui. Falou. Até mais. Então, ó, o etanol é infinito como etanol, eles são solúveis em água. O álcool, o etanol aqui, por exemplo, ele tem isso daqui, ó, né? Tem a estruturazinha aqui, ó. Nós temos a hidroxila, e essa hidroxila, ela se mistura totalmente, ela forma ponte, forma ligação de hidrogênio aqui, ó. Ligação de hidrogênio, ou seja, ela se liga em água, não é? Normalmente. Então, isso daqui é polar. Essa parte do álcool é polar. Essa outra parte aqui, onde só tem o carbono e os hidrogênios, é a parte apolar. Né? É a parte apolar da coisa. Ela não é polar. Isso, é o contrário, né? Ela não vai se misturar em água, mas ela se mistura em compostos apolares, como, por exemplo, a gasolina, né? Então, a gasolina ela vai interagir aqui, ó. Gasolina interage aqui. Então, o álcool, ele consegue, por exemplo, interagir com a água existente lá na gasolina. Né? Então, se tem água na gasolina, vai ter interação direta com essa hidroxila. Então, dá para a gente ver, por exemplo, que o teste que o tio do Lívio fez foi justamente para ver se a gasolina está batizada ou pelo excesso de álcool ou pelo excesso de água, que isso não pode acontecer. É inclusive a água que vai enferrujar o motor, enfim, vai causar todo o problema. Então, a gasolina aditivada, por exemplo, ela tem cerca de 25% de álcool. Isso é lei, tá? Então, tem que dar dentro desses 25% para saber se ela está adulterada ou não. E na gasolina comum é 27%. Então, aqui esse teste que eu estou indicando aqui é o teste para indicar justamente essa porcentagem. Tá bom? Crianças, atividade aí, página 159 e 160. 159 e 160 do capítulo 8, ok? Na próxima aula eu continuo com fenol e éter, tá? Com fenol e éter. Valeu aí, rapaziada. Professor, Diga pode lá, voltar Gabriel. naquela outra pra me tirar a foto, que eu não tirei. Ah, sim. Beleza, tá aí, ó. Valeu, Samuel. Volte, participe, não abandone a gente, não. Você é importante. Lívio, valeu, você apareceu. Eu acredito que você estava no exército, lá é complicado, né? Lívio, tu tá servindo no exército mesmo, né? Tô sim, sim. Ah, então tu tem que viajar, né? Tem aquelas viagens que vocês fazem, né? Aquela coisa toda. De vez em quando, mas só que, por enquanto, a gente está no período básico. Ou seja, é instrução das 6 da manhã até as 5 da tarde. Eu sei. Às vezes eu tenho que tirar plantão ou guardar o quartel, que é praticamente um dia inteiro. Eu entro eu entro 6 da manhã, tem a parada diária às 7, só vou sair na próxima parada diária do outro dia. É cansativo, hein? Cansativo, aí tem que virar à noite acordado, tem que tirar plantão. Mas é isso aí, se enganje, faça os testes lá para quando você se enganjar, né, obviamente. Vou fazer o CFC, que é o curso de formação de cabo. Ah, ótimo, ótimo, é isso aí. Já vai direto, já vai dar cascudo nos outros. É os outros que vão agora beijar a tua casa. É isso aí. Valeu, gente, um abraço. Todos muito bem, a gente se encontra na próxima semana. Faça essas questões, treinem, tá, gente? E veja esse vídeo, galera. Deixe seu like, curta, se inscreva. Vamos lá. Eu agradeço, tá? Papai agradece. Fala, João. Falou, professor. Queria dizer, professor, que aconteceu uma coisa triste no Rio de Janeiro. Só isso que eu queria dizer. O que foi que tal de Vasco humilhou um tal de Flamengo aí. Vasco caiu pra Série B. Só isso. Humilhou? Ah, tá certo. Eu entendi agora. Tchau. Valeu. É 159 e 160, né? Isso, Marcos, isso. Capítulo 8, viu? Até mais, pessoal. Todos fiquem bem. Um abraço.